Estado, 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 para privado, 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 privado. Não é o Estado, nem os políticos é que criam riqueza neste país. O Estado cabo-verdiano, infelizmente, é um Estado que empata. É um Estado que não tem recursos para estar em todo o lado. Quer estar em todo o lado, não consegue investir. Isso não pode continuar. O Estado tem de sair dos setores. Eu posso vos garantir em como o Estado exerceu mal essa função acionista. O que nós queremos é garantir as condições para termos uma sociedade gestora da participação do Estado, que é a melhor prática recomendada hoje. Não é termos uma direção-geral e depois com várias pessoas a representar o Estado em várias entidades públicas e empresariais, sem controle às vezes, sem seguimento e sem avaliação de vida. O que se pretende é, através, conjugar com a agenda de privatizações, é reduzir a participação do Estado e encurtar o setor empresarial, não é criar mais empresas para termos mais Estado e mais empresas. Estamos a criar uma para gerir melhor e a propor uma agenda de privatizações para reduzir a participação do Estado. Eu vos aconselho, apertem o cinto, porque vamos privatizar a TACV, vamos concessionar os portos, vamos concessionar os aeroportos, vamos garantir as linhas marítimas, vamos privatizar a CVN, nós vamos continuar a privatizar, dentro do programa que está previsto, a gestão aeroportuária, a gestão portuária, a produção da energia, o serviço de handling, assim como as ações que temos ainda na Infarma e na própria Emprofac. Portanto, o Estado pensa em como ele não tem de ser um Estado acionista. O senhor também é, juntamente com o Primeiro-Ministro, é também hoje o rosto da venda desenfreada dos bens do Estado. Já venderam os TACV sem contrato, já deram o mercado doméstico, vão vender a ASA, vão vender a Eletro outra vez, vão concessionar portos e aeroportos, já anunciou aqui que vão vender também a NOSI, o NOSI, e também já há empresários próximos do MPD que já têm tudo pronto para operar no mercado de importação e distribuição de medicamentos quando desmantelarem a Emprofac. E vos aviso, quanto mais barulho houver, mais velocidade iremos impor nesse processo, porque o país precisa, este é o rumo e não há plano B. O governo pretende criar, não é apenas uma, diz agora, duas empresas públicas, na verdade, que são mais encargos para o Estado, mais despesas, mais jobs, mais boys, na verdade, para fazer aquilo que a Direção-Geral do Tesouro faz neste momento. Não posso estar de acordo em como o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, enquanto coordenador da área económica do Governo, possa transformar os demais membros do Governo em meros colaboradores. Que esses ministros, em vez de um espaço conjunto, sejam meros colaboradores. Ou seja, o senhor é Vice-Primeiro-Ministro, e a gente entende, mas transformar os demais membros do Governo em meros colaboradores seus, eu acho que é manifestamente excessivo. A oposição, felizmente, só pode falar. Nós, governo, temos de governar e de fazer. Vocês podem continuar a falar, nós vamos continuar a fazer. Mas não se acaba com tudo que os outros tutelam, mas não fica da tutela não só. Por quê? Mas por que não tem tanto vontade na tutela não só e não tem que os outros só? Me vira colaborador. E esse espera tudo tutela, e não tutela tudo, não só. Portanto, aquela coisa de caça direito, a mim quer saber por que esse apetite para tutela tudo. Não te elimina aquela questão de tutela, não te cria empresa, não te fica não só da tutela. O Fundo Soberano de Investimento Privado, vamos ver mais à frente, é livre escolha sua. O Fundo de Emergência é livre escolha sua. Na verdade, a função acionista do Estado é sua. Mais duas empresas públicas de administração será também nomeado por Vossa Excelência. Todos os ministérios que antes tinham uma função em indicar um administrador para gerir a empresa sob a sua tutela, vai perder essa competência. Passa para o Ministro das Finanças, que está a passar isso para a nova empresa pública. Nós não devemos confundir o senhor Vice-Primeiro-Ministro com o Governo. Aqui, o diploma que está aqui não é o diploma do Olavo Correia, é o diploma do Governo de Cabo Verde. Estamos na governação, queremos governar bem e melhor. E para governar bem e melhor, há que tomar opções. E essas são opções tomadas pelo MPD, assinadas em branco por esta bancada. Nós não podemos estar aqui, o Parlamento não pode estar aqui a criar constrangimentos na governação do país. Vamos dar um voto favorável e daqui a um ano, por exemplo, vamos pedir agora a responsabilidade ao Governo. O Estado, através do Tesouro,
é suficientemente competente para gerir todos os negócios das empresas. Não temos que criar novas empresas para gerir ou controlar as participadas do Estado, aumentando os gastos do Estado. Nós somos um microestado e, enquanto microestado, não deveríamos ir por este caminho de aumentar gastos no funcionamento do Estado, porque vai criar duas empresas para gerir as empresas que já estão a ser geridas por outros gestores. Senhores deputados do MPD, pensem bem, antes de votarem esta lei, pensem nos cabo-verdianos, porque esta lei não tem, só para terminar, Sr. Presidente, só para terminar, esta lei, esta operação não tem lógica, não tem necessidade. E a empresa que vamos criar não vai ter novas estruturas, vai ter as ações que o Estado tem hoje nas várias empresas públicas e nas participadas. E vamos ter um Conselho de Administração com poderes para gerir os endereços do Estado em todas essas empresas. Eu já fui Diretor-Geral do Tesouro, Secretário de Estado, Ministro das Finanças. Tenho experiência de anos nessa matéria. Que uma Direção-Geral não vai continuar e não tem condições institucionais para desempenhar cabalmente, para desempenhar cabalmente e adequadamente as funções de do Estado em todas essas empresas que fazem parte hoje do perímetro do setor empresarial do Estado. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, nós queremos de facto o estudo que o senhor está a dizer que tem. Nós queremos este estudo para nós podermos ver o trade-off, se de facto vale a pena alterar o sistema como está. Nós estamos a basear em assunções, em crenças do governo, legítimas, mas nós não caímos nessas crenças. Mas agora eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, como gestor das ações do Estado, se o Estado já registrou os 30% da ação da Binter e se já adquiriu os 15% que tinha anunciado no quadro do processo de gestão do CACV. Deixa-nos trabalhar, não nos atrapalhem, vamos prestar as contas no devido momento, tudo é feito de forma transparente e o país precisa que a gente faça três coisas. Que a gente faça mais, faça melhor e faça mais rápido, faça sol ou faça vento, faça chuva. O Governo prevê criar até dezembro a Sociedade Estatal Par Pública, que vai gerir todas as participações do Estado e privatizar ou concessionar até maio serviços de mais de 6 empresas públicas das áreas da energia, transporte e produtos farmacêuticos. A informação consta de um documento do Fundo Monetário Internacional com os compromissos assumidos pelo Governo no âmbito do Instrumento de Coordenação de Políticas para Cabo Verde, acordado em julho e que prevê a eliminação faseada dos subsídios às empresas públicas deficitárias e fornece ajuda para a continuação das reformas estruturais. Nesse pacote de privatizações existem empresas apetecíveis, como a Enapor, a ASA ou a Infarma. A privatização vai continuar, isso é medo. Pode haver barulho, ruído, mas aqui não há medo e não há espaço para medo. Gestão portuária, gestão aeroportuária, transportes aéreos, transportes marítimos, setor energético, a energia e a água, tem de ser privatizado por uma razão muito simples. O Estado não tem dinheiro para estar a investir em todos estes setores. Não tendo dinheiro, não pode estar a empatar. A agenda de reforma vai continuar de forma acelerada durante este ano e vai ser completada durante o próximo ano. A proposta de lei que procede a primeira alteração à Lei nº 104/8º Romano 2016, de 6 de junho, que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor público empresarial, incluindo as bases gerais do Estatuto das Empresas Públicas. E convido o representante do Governo para a apresentação do diploma. Senhor Ministro, Senhor Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, vai apresentar esta proposta de lei. Tenha bondade, senhor. Senhoras e senhores deputados, bem, o Governo tem constatado ao longo de anos, e não só este Governo, mas também pelos relatórios que nós temos à nossa posse, muitas dificuldades na gestão, mas sobretudo no seguimento do setor empresarial do Estado. Houve sempre a solução de se criar uma unidade dentro do Ministério das Finanças, uma direção geral ou equiparado, para gerir ou para seguir a gestão de todas as participadas do Estado.
posso vos conformarem com essa solução é ineficaz, é ineficiente e não está hoje alinhada com aquilo que são as melhores práticas. O que acontece hoje, um pouco por todo o mundo, é o Estado criar uma empresa pública que detinha todas as demais participações no seu balanço e essa empresa cuidava dos interesses do Estado em relação a cada uma dessas empresas públicas que fazem parte do portfólio dessa mesma empresa. Em vez de termos uma direção-geral a gerir as participadas do Estado, vamos ter uma empresa pública com poderes para fazer essa gestão e para representar o Estado, quer em termos setoriais, como também em termos do próprio capital, do ativo que o Estado tem nessas empresas. É com esse objetivo que nós apresentamos essa proposta de lei. Basicamente, na maior parte dos países, o que existe é uma par pública, ou seja, uma empresa que concentre todas as participações do Estado e tem os órgãos próprios para gerir e para acompanhar, para fiscalizar e para representar o Estado em relação a todas as empresas que fazem parte do perímetro do setor empresarial do Estado. O Governo quer criar duas empresas, uma seria uma par pública, com essa definição, e uma outra empresa que seria importante tem a ver com a criação de condições para que possamos gerir todo o nosso parque imobiliário e os fundos de investimento imobiliário também no Estado. Teremos uma gestão empresarial eficiente, alinhada com as regras do mercado e mais consentânea com aquilo que são as necessidades em termos de intervenção do Estado no tocante à gestão das empresas públicas. Eu queria chamar a atenção da mesa que podemos estar a elaborar num grande equívoco. A proposta que o Sr. Ministro apresentou não deu entrada no Parlamento. Portanto, o que deu entrada no Parlamento é uma lei, de facto, que tem a ver com as bases gerais das empresas públicas, mas que fala, portanto, na criação das condições para o OASE auxiliar o Sr. Ministro no exercício, portanto, de controle da função acionista, portanto, nas empresas. E o Sr. Ministro, na apresentação, disse que vai criar 2 empresas. Isso não consta, portanto, da proposta de lei. Portanto, estamos a elaborar num equívoco, porque nós preparamos, as comissões especializadas apreciaram uma outra lei diferente daquela que o Sr. Ministro apresentou. Portanto, basta lerem, portanto, a exposição de motivos para chegar a essa conclusão. Mas agora eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, como gestor das ações do Estado, se o Estado já registrou os 30% da ação da Binter e se já adquiriu os 15% que tinha anunciado no quadro do processo de gestão do CACV. Muito obrigado. Sr. Ministro, nós gostaríamos de saber qual é a razão da alteração desta lei. Porque, do nosso ponto de vista, esta alteração não tem nada a ver com a competitividade das empresas e a prestação de contas, como a exposição de motivo diz. Veja que, neste momento, temos a Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, que denomina-se por OASE, que ocupa, portanto, da gestão junto das empresas, ou seja, representa o Estado junto dessas empresas e tem como interlocutor direto o Ministério de Finanças. Em todas as empresas, portanto, do Estado, existe o representante do Governo, através da Assembleia Geral. Terceiro, o Governo e o Sr. Vice-Primeiro-Ministro trouxeram para este Parlamento um leque, uma lista grande de empresas por privatizar ainda até 2020, no qual já foi privatizada a TACV, os TACV, já vai ser privatizada a ASA, a Enapor, etc., etc. De forma que nós não entendemos a necessidade de se criar mais uma empresa, não é? Mais uma empresa para gerir os negócios do Estado, do Governo, do Estado, dentro das empresas públicas. Nós, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, com todo o respeito, achamos que esta lei é uma lei, esta alteração é uma alteração inoportuna e excessiva. Muito obrigado. Nós já temos
uma entidade que é a UASE, que é a Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado e das Participações do Estado, e, por ironia do destino, este governo trouxe aqui em 2017, mais precisamente no mês de junho, uma portaria, aliás, publicou uma portaria que aprova o regulamento interno da UASE, clarificando a sua missão e as atribuições desta unidade no que tange ao acompanhamento das participadas. E, menos de um ano, o governo traz aqui uma lei para alterar a lei com um outro modelo. O governo propõe, neste momento, alterar uma lei que foi aprovada, portanto, em 2016, a 6 de janeiro. Portanto, vem alterar a Lei 104/8 Romano 2016, de 6 de janeiro. Portanto, uma lei muito recente. E o que é que dizia esta lei? Porque esta proposta visa, no fundo, alterar um único artigo da lei, não é verdade? Mas o que é que dizia esse artigo 13 da Lei de 2016? Para nós podermos entender as razões da alteração. Diz esta lei de 2016, artigo 13, função acionista do Estado. Número 1 dizia: os direitos do Estado como acionista são exercidos através da Direção-Geral do Tesouro, sob a direção do membro do Governo responsável pela área das finanças, não é verdade? Que pode delegar, em conformidade com as orientações previstas no artigo seguinte, e mediante prévia coordenação por despacho conjunto com o membro do Governo responsável pelo setor. Ou seja, este artigo diz claramente que no Ministério das Finanças existe um serviço, a Direção-Geral do Tesouro, que está sob a direção do Ministro, que exerce, neste momento, a função acionista do Estado, não é verdade? E que o Sr. Ministro das Finanças nos exerce essas funções, porque as empresas estão tuteladas, portanto, por vários membros do Governo, não é verdade? O Ministro das Finanças, por despacho conjunto, não é verdade, faz delegação de competências e exerce essa função acionista do Estado. Ou seja, se porventura vai tratar uma matéria que esteja sob a alçada do Ministro da Economia, tem que acertar com o Ministério da Economia para produzir um despacho conjunto. E produzir um despacho conjunto, mas a função é exercida pela Direção-Geral do Tesouro. O que é que o Governo vem propor agora? O Governo vem propor que esta função acionista do Estado, portanto, seja exercido apenas pelo Ministro das Finanças. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças diz que estas funções não são bem exercidas e que há um conjunto de problemas. Mas seguramente que terá que explicar como é que esses problemas vão ser resolvidos se nós retirarmos essa competência de um serviço institucional que tenha memória, a Direção-Geral do Tesouro, na verdade, uma entidade, um Ministério das Finanças. Se nós retirarmos esta competência e passarmos para o Ministro, que hoje está lá, mas amanhã pode ser eu, não é verdade? Como é que fica a memória institucional? Como é que esse serviço pode ser efetivamente melhorado? Mas mais, se o Ministro atualmente, para decidir sobre essa função, tem de articular com outro Ministro, na verdade, que tem um setor que está sob sua alçada. Mas o Ministro quer agora que esses Ministros, em vez de um despacho conjunto, sejam meros colaboradores. Ou seja, Sr. Ministro, não, o senhor é vice-primeiro-ministro, e a gente entende, mas transformar os demais membros do governo em meros colaboradores seus, eu acho que é manifestamente excessivo. É manifestamente excessivo. Mas, vir criar, estava aqui, número 3 da proposta de alteração, pode o governo criar uma entidade pública tutelada pelo Ministro responsável pelas Finanças. Ou seja, neste momento temos a Direção-Geral do Tesouro, não é verdade? Mas o governo pretende criar, não é apenas uma, diz agora, 2 empresas públicas, não é verdade? Que são mais encargos para o Estado, mais despesas, mais jobs, mais boys, não é verdade? Para fazer aquilo que a Direção-Geral do Tesouro faz neste momento, Sr. Ministro. Eu creio que nós podemos estar de acordo em que é possível aprimorar o exercício da função acionista do Estado. Não é verdade? Mas agora, não posso estar de acordo em como
o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, enquanto coordenador da área económica do Governo, possa transformar os demais membros do Governo em meros colaboradores. Já não haverá um despacho conjunto. Na verdade, não haverá um despacho conjunto. Serão meros colaboradores. E mais, vamos ainda criar mais 2 empresas públicas. Na verdade, Sr. Ministro, nós voltamos à questão da partidarização. Como sabe, como já disse, neste momento, todos os cargos em Cabo Verde são exercidos por gente do MPD ou amiga ou próxima do MPD. O Fundo Soberano de Investimento Privado, vamos ver mais à frente, é livre escolha sua. O Fundo de Emergência é livre escolha sua. Na verdade, a função acionista do Estado é sua. Mais 2 empresas públicas de administração será também nomeado por Vossa Excelência. De modo que, Sr. Presidente, muito sinceramente, nós queremos crer que esta proposta é manifestamente desajustada. Em primeiro lugar, penso que houve aqui considerações que não têm nada a ver com a verdade dos factos. Nós não partidarizamos, o Governo lança concursos todos os dias. Existem áreas onde nós temos de nomear pessoas como qualquer Governo faz. Não vamos aqui também inventar a roda. E o Governo está a funcionar. Sr. Deputado, eu no meu Ministério, as funções mais relevantes, tenho lá quadros altamente qualificados, que eu os encontrei lá, são cabo-verdianos, e estão lá a trabalhar. Estão lá a trabalhar. E enquanto continuarem a aportar resultados para o país, eu, for Ministro das Finanças, vou manter lá, assim como é válido para todos os outros. Portanto, não há, Sr. Deputado, nada de diabolizar nessa perspectiva. São todos cabo-verdianos, as regras são para serem cumpridas. Nós vamos trazer aqui uma lei para balizar o recrutamento para as chefias superiores da administração pública e vamos criar aqui um entendimento em relação àquilo que deve ser o quadro para o recrutamento dos altos dirigentes, evitando esse ping-pong que apenas fragiliza o Estado, que apenas viola a dignidade das pessoas e até provoca o desinteresse daqueles que estão a trabalhar, a dar o seu máximo para que o país possa avançar. Segunda questão, a questão dos custos. Eu penso que os senhores deputados estão a falar sem ter a informação. Os senhores deputados sabem quanto que o Estado gasta para exercer hoje a sua função acionista? Quanto que o Estado vai gastar com a nova empresa? Então, como é que podem fazer uma afirmação desta natureza sem ter as informações, sem ter os factos? Senhores deputados, o Estado, para estar nessas empresas todas, tem representantes e são pagos. Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Assembleia Geral, todos eles são pagos. Se eu tiver 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas para fazer essa função, imagina só a poupança que eu não tinha ali. É um cálculo simples. Por outro lado, Sr. Deputado, é que uma direção-geral, e qualquer Ministro das Finanças sabe disso, uma direção-geral, porque uma direção-geral dificilmente tem poderes sobre um Conselho de Administração de uma empresa pública que tem poderes próprios. O que é que acontece? É que, até agora, dentro do Estado, não tem havido um exercício efetivo de controlo por parte das empresas públicas. Por quê? Por várias razões, por questões institucionais, de organização, mas também de capacitação de recursos humanos, e isso tem custado milhões ao Estado de Cabo Verde. Essas empresas públicas que têm acumulado prejuízos, têm transportado passivo para o Estado assumir. E sabemos, as empresas públicas são mais geridas, ou não há um quadro de responsabilização. Nós temos que ter um quadro mais apertado de gestão das participações do Estado. É o melhor modelo em toda a parte do mundo. Não é uma direção-geral que vai fazer isto. E a empresa que vamos criar não vai ter novas estruturas. Vai ter as ações que o Estado tem hoje nas várias empresas públicas e nas participadas. E vamos ter um Conselho de Administração com poderes para gerir os interesses do Estado em todas essas empresas. Vai haver uma poupança de custos, vai haver uma maior eficiência na gestão dos interesses do Estado
e vamos ter um quadro institucional que vai permitir ao Estado amplificar um balanço e poder fazer muito mais em relação aos investimentos públicos no futuro. Mas para que o Estado crie empresa, a lei fixa e determina que tem que haver um estudo que demonstre a necessidade e a viabilidade dessa empresa. E nós temos esse estudo que demonstra a viabilidade e a necessidade de termos um quadro institucional diferente para acompanharmos o setor empresarial do Estado. Então não vamos aqui com discursos que não têm nada a ver com o foco da questão, não se está sequer a falar de partidarização, não se está sequer a falar de job for the boys, estamos a pretender criar um quadro nacional diferente para que o Estado possa exercer de forma cabal e profissional a sua função acionista. Eu posso lhe garantir, eu já fui diretor-geral do Tesouro, secretário de Estado, ministro das Finanças, tenho experiência de anos nessa matéria, que uma direção-geral não vai continuar e não tem condições institucionais para desempenhar cabalmente, para desempenhar cabalmente e adequadamente as funções do Estado em todas essas empresas que fazem parte hoje do perímetro do setor empresarial do Estado. Muito obrigado. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro aqui na sua intervenção nos disse que tem um estudo que diz que esta empresa irá, digamos, reduzir os custos do que aqueles que o Estado tem neste momento. Nós gostaríamos de ter esse estudo, para nós podermos também ver com os nossos olhos, não é? Se, na verdade, vale a pena. Para nós podermos dar a nossa contribuição positiva à alteração desta lei, não é? Se nos facultar este estudo, nós podemos analisar e se calhar dar a nossa posição positiva na alteração desta lei. Entretanto, nós continuamos a dizer que existe o ASE, não é? Que apoia o Ministério de Finanças junto das empresas públicas. E nós não estamos a ver a necessidade, Sr. Ministro, de criação de mais uma empresa. Nós continuamos a dizer, os deputados da UCIT continuam a dizer, que esta alteração deste artigo para criar mais uma empresa pública para gerir junto do Ministério das Finanças as ações do Estado é excessivo. Porque em todas as empresas do Estado, repito, existe a representação do Governo através da Assembleia Geral. Ou então o Sr. Vice-Primeiro-Ministro vai nos dizer que vai distinguir nas empresas públicas do Estado a Assembleia Geral. Vai extinguir a OASE e aí sim pode criar esta empresa. Porque nós não podemos ter, portanto, superposições de empresas. Muito obrigado. O que não se discute ali, Sr. Ministro? Não se discute, mas o Estado tem negócio através da empresa. Ele cria gestores para gerir que as empresas. Em cima não se também faz ali. Não se cria agora nova empresa para gerir que os outros gestores. Se o Estado pode fazer através do Tesouro, para que não tem que gastar dinheiro na criar mais 12 empresas para gerir outra empresa? Que já está a ser gerido para outro alguém. Portanto, Sr. Ministro, que ele não podia poupar a nós e podia poupar o Estado de Cabo Verde esse recurso, esse dinheiro, que dinheiro do Estado de Cabo Verde é cacheu, que não bem gasta dinheiro sem necessidade. Mas o Flama não está cria essa possibilidade, depois não está a fazer estudo. Não, o que não pode falar, Antônio, vai fazer estudo. E trazer no estudo não hoje. Não estou agora se justifica, cria que as empresas. Agora, assim não se estava com carroça à frente de boi. Claramente carroça à frente do boi. Agora, tem uma outra questão. Não sempre não teve tutela de empresas, para que os ministros que têm empresa na ser orgânica não têm tutelas financeiras. Mas não se acaba com tudo que os outros tutelam, mas não fica da tutela em só. Por quê? Mas por que não tem tanta vontade na tutela em só e não tem porque os outros só? Me vira colaborador. E eles esperam tudo tutela, e não tem tutela tudo. Não só. Portanto, quero coisa de caça direito. A mim quer saber porquê esse apetite para tutela tudo. Portanto, acho que ali, claramente, não se está poder a que os outros ministros. E que, se que os outros ministros têm poder de tutela, tem um conjunto de alguém da tutela, não te elimina aquela questão de tutela, não te cria empresa, não te fica nem só da tutela. Senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Estado de Cabo Verde
desde sempre tentou exercer a sua função acionista na forma como está hoje configurado na lei. Eu posso vos garantir em como o Estado exerceu mal essa função acionista. Eu penso que os dados são por demais evidentes. E nem por uma questão de capacidade ou incapacidade daqueles que estiveram à frente dos ministérios com poder político ou dos quadros que lá estão. É por uma questão institucional. É difícil uma direção-geral exercer um poder sobre uma empresa. O que o Estado faz é parquear as ações numa empresa e essa empresa exerce a função acionista do Estado em relação às demais participadas do Estado. É uma coisa simples. Não tem mais custos adicionais, porque as estruturas que estão na UASI, que o Estado está a dizer para estar na UASI e que não está, porque não tem a amplitude necessária para fazer essa função, é essa estrutura que vai para a empresa. Não vai haver mais custos. Pelo contrário, essa dispersão, repare, de membros do Conselho de Administração, Assembleia Geral, Conselho Fiscal, etc., etc., nas empresas, acaba apenas por desconcentrar o foco do Estado, por não haver uma centralização da informação, e o Estado não exerce da melhor forma a sua função acionista, com custos incalculáveis para o Estado. Quando nós afirmamos que iremos criar uma empresa para gerir os imóveis do Estado e todos os fundos imobiliários, os senhores deputados sabem como é que os imóveis do Estado são geridos hoje. O Estado não gera da melhor forma os seus imóveis. Temos que ter uma estrutura profissional para gerir esse ativo do Estado. É apenas isso. É um quadro mais profissional, melhor capacitado, com um quadro institucional muito mais forte, que permita exercer a função acionista do Estado. Nem o ministro que vai exercer essa função. O Ministério da Tutela. Vamos ter uma instituição que vai exercer essa função em nome do Estado e da República de Cabo Verde. Esta lei não está totalmente, esta proposta que o Ministro traz não está completamente clara. Nós gostaríamos que o Sr. Ministro clarificasse isso conosco. O Estado já tem uma unidade de acompanhamento do setor empresarial do Estado, a UASI. E a missão da UASI, missão principal, é apoiar o Ministro das Finanças no exercício da sua função acionista do Estado e na intervenção junto das empresas públicas. Portanto, o UASI já faz esse trabalho. E é uma equipa que está dedicada a fazer esse trabalho de acompanhar o setor empresarial do Estado. Já uma equipa dedicada a acompanhar o setor para identificar os desafios, para acompanhar a performance da empresa, para reportar ao Governo e para recomendar, conforme informações que for adquirindo, ações consequentes e fundamentadas para que o Estado possa intervir. Ok, então se o Estado já está a fazer esse papel através de uma equipa dedicada, qual é a razão de criarmos uma empresa pública para fazer aquilo que o Estado já está a fazer, com uma equipa completamente dedicada? Isto é preciso clarificar. Segundo, em todas as empresas públicas ou participadas do Estado, o Estado tem o assento enquanto administrador e também na Assembleia Geral da empresa. O Estado é gestor direto ou é cogestor dos negócios dessa empresa. O Estado tem acesso em real time a todas as informações da gestão da empresa. Se o Estado já está na posse de informações e já tem uma equipa que possa analisar as informações e recomendar ações concretas e que o Estado possa intervir, qual é a razão do Estado agora vir criar uma empresa pública para gerir, para fazer aquilo que a unidade dedicada já está a fazer? E aqui há uma outra preocupação. E aqui vem o meu receio. Porque o que essa empresa pública irá fazer é gerir as empresas que geram os negócios do Estado. Praticamente é isso. É acompanhar, coordenar e gerir as empresas que estão a gerir os negócios do Estado. Vai gerir negócios. E o meu receio vem de onde? Porque aqui o que vai acontecer é que
todos os ministérios que antes tinham uma função em indicar um administrador para gerir a empresa sob a sua tutela, vai perder essa competência. Passa para o Ministro das Finanças, que está a passar isso para a nova empresa pública, que nem vai passar para o ASE. Porque é que as competências que vão ser, se for numa questão de ter mais eficiência, porque é que as competências que antes estavam com os ministros, que agora o Primeiro-Ministro puxa para o Ministério das Finanças, não é atribuído ao ASE, para o ASE desempenhar esse papel. E aqui a preocupação também, Sr. Ministro, é porque há, em perspectiva, a privatização de um conjunto de empresas do Estado. E vai ser mais uma empresa pública que gera negócios importantes do Estado e que pode entrar nessa lista de privatização. Porque é uma empresa que está a gerir avultados negócios. Diz-nos o que é que está por detrás da criação dessas empresas públicas para gerir os negócios do Estado, quando o Estado já está a fazer. Tenho dito. E há motivações que não estão a ser aqui especificadas, partilhadas, informadas. Eu gostaria até que todos dissessem-nos aqui qual é a motivação que está por detrás desta lei, por detrás desta decisão, para que não venhamos depois a vir a ser surpreendidos por questões, porque já estamos habituados a essas surpresas. Eu acho que o Estado, através do Tesouro, é suficientemente competente para gerir todos os negócios das empresas. Não temos que criar novas empresas para gerir ou controlar as participadas do Estado, aumentando os gastos do Estado. Nós somos um microestado. E, enquanto microestado, não deveríamos ir por este caminho de aumentar gastos no funcionamento do Estado, porque vai criar duas empresas para gerir as empresas que já estão a ser geridas por outros gestores. E agora que estamos a privatizar. Portanto, Sr. Ministro, poupe-nos disso. Gira bem os recursos do Estado, que não são muitos, porque nós precisamos desses recursos. Cabo Verde precisa desses recursos, não é? Vamos poupar os recursos que temos agora para que Cabo Verde possa garantir a sustentabilidade do seu funcionamento. Muito obrigado. Senhores deputados, uma parte pública é uma sociedade gestora de participações sociais. Modernamente, quando qualquer ente tem N participações, cria uma sociedade gestora. É válido para o privado, é válido para o público. E essa entidade vai, como é óbvio, permitir reduzir os custos da gestão da participação do Estado. Não tenho dúvida sobre isso. Vai garantir mais eficiência, vai garantir mais intencionalidade em relação àquilo que o Estado quer com cada uma das empresas públicas. E vai permitir uma gestão organizada de todas as participações do Estado e, por outro lado, vamos aumentar o balanço dos ativos do Estado quando juntamos as participações todas numa única empresa. E nós temos a informação, sabemos, em como um modelo que foi continuado até agora e utilizado, não funcionou. Vocês sabem disso. As direções gerais não têm a força institucional, não têm um quadro institucional de suporte para permitir que ela possa exercer essa função acionista da forma como nós queremos que seja exercida. Mais uma vez nós ouvimos o Sr. Vice-Primeiro-Ministro dizer que esta empresa a ser criada será menos custoso e mais eficiente. Prova-nos, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, prova-nos entregando-nos o estudo que tem. Os recursos do Estado estão a ser geridos desde há muito tempo com o Ministério das Finanças, com a Direção-Geral do Tesouro, com as Assembleias Gerais das Empresas, com a UAS, anteriormente a Unidade de Privatizações. Qual é a necessidade? Dê-nos uma prova. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, nós queremos de facto o estudo que o senhor está a dizer que tem. Nós queremos este estudo para nós podermos ver o trade-off, se de facto vale a pena alterar o sistema como está.
E mais uma vez, senhores deputados do MPD, pensem bem, antes de votarem esta lei, pensem nos cabo-verdianos, porque esta lei não tem, só para terminar, Sr. Presidente, só para terminar, esta lei, esta operação não tem lógica, não tem necessidade. Não lhe fica bem aqui fazer o papel de que é mais patriota do que os outros. Aqui todos nós defendemos os interesses da nação, os interesses dos cabo-verdianos. Deixa esse papel para o PSV, que tem essa cisma de ser mais patriótico do que todos. Creio que o CIR pode ter aqui uma oportunidade de enverdar por outros caminhos. E também não lhe fica bem fazer o apelo de voto à nossa bancada. Deixe que a bancada do MPD decida o seu sentido de voto, porque nós sabemos gerir os nossos interesses e os interesses do país. Cuide sim, Sr. Deputado, de ter mais votos nas próximas eleições, para ter mais mandatos e poder decidir os interesses dos cabo-verdianos. Neste momento, os vossos mandatos são o que são. Queira gerir os vossos mandatos, que aqui na nossa bancada estamos capacitados para gerir os 40 deputados e os votos de 40 deputados que esta bancada tem. Dizer ao deputado que nós não assinamos em branco, que nós avaliamos as propostas apresentadas pelo Ministro, que nós somos cidadãos cabo-verdianos, também lutamos para melhoria, portanto, da condição de vida dos cabo-verdianos, que nós somos tão cabo-verdianos quanto ele, e que nós, quando votamos também com a responsabilidade, porque estamos na governação, queremos governar bem e melhor, e para governar bem e melhor há que tomar opções, e essas são opções tomadas pelo MPD, assinadas em branco por esta bancada. Obrigado. Creio que nós devemos dar o benefício de dúvida ao governo. Isto é para dizer ao ilustre colega João Luís Santos, meu vizinho de lado aqui, que o seu questionamento é legítimo. Perguntou ao seu ministro para explicar qual é a razão da criação dessas entidades públicas. Eu acho que é legítimo questionar. Acho que há um clima de suspeição hoje em tudo o que se faz em Cabo Verde. Nós não podemos estar em Cabo Verde a criar suspeições. Porque o seu ministro traz aqui esta lei, não. Já é para quer-se criar job for the boys. Não é verdade. Nós não podemos estar aqui, o Parlamento não pode estar aqui a criar constrangimentos na governação do país. Vamos dar o voto favorável e daqui a um ano, por exemplo, vamos pedir agora a responsabilidade ao governo. Penso que assim é que nós devemos fazer. Não vir de antemão a dizer não, nós não podemos votar porque o governo está a criar esta empresa para dar trabalhos aos seus militantes. Isso não fica bem. Cabo Verde é um país, Cabo Verde é o nosso país. O senhor ministro continue a trabalhar com todos, com os cidadãos afetos ao MPD, ao PICV, ao CID, desde que sejam competentes e estejam a trabalhar para Cabo Verde. Penso que é isto que nós devemos seguir aqui em Cabo Verde. Se este modelo era, e o governo tem indicações de que é o melhor modelo, devia ter feito estudo e nos provar aqui de uma forma líquida que esta via era uma via que não iria onerar mais o erário público, que iria transmitir mais eficácia, mais eficiência e mais transparência, e não foi isso que aconteceu aqui, muito pelo contrário. Nós estamos a basear em assunções, em crenças do governo, legítimas, mas nós não caímos nessas crenças. Nós entendemos que o melhor modelo para se acompanhar o desempenho do setor público empresarial e as participadas do Estado é através da unidade de acompanhamento do setor empresarial. Se o senhor ministro tem o entendimento que deixou aqui claro, de que esta unidade não está a funcionar da melhor forma, tem todas as competências e poder para alterar, para proceder às remodelações necessárias, mas entendemos que esse modelo, na dependência do ministro, é o que melhor se nos afigura para acompanhar o desempenho das empresas públicas e das participadas do Estado. Existem instituições que podem efetivamente controlar o que se quer controlar
com esta alteração. O Governo está presente nas empresas públicas, através dos conselhos de administração, através da Assembleia Geral. O Governo criou uma unidade, que é o ASE, para cuidar e acompanhar do setor empresarial do Estado e apoiar o Ministério das Finanças. O Governo tem a Direção-Geral do Tesouro, portanto tem tudo isto e, do nosso ponto de vista, não havia necessidade nenhuma de criar mais uma empresa para gerir os ativos do Estado. Tem que ficar aqui claro que, de facto, o que se pretende é uma empresa para gerir empresas. É o que se chama uma SGPS, naquilo que é o modelo empresarial na atualidade. Não é uma tentativa disfarçada de criar uma empresa para fingir que não se está a gerir empresa. É mesmo intencional uma proposta de se criar uma empresa para gerir empresas. Em segundo lugar, é preciso ter presente que o Estado, infelizmente, na nossa forma de ver, é o principal empresário do país. A última vez que eu vi a lista das participadas eram 30 e tal. São empresas importantes, empresas grandes, empresas que gerem muitos riscos, muitos valores. Então coloca-se a questão da rentabilidade e da boa gestão. O que se pretende é, conjugar com a agenda de privatizações, é reduzir a participação do Estado e encurtar o setor empresarial, não é criar mais empresas para termos mais Estado e mais empresas. Estamos a criar uma para gerir melhor e a propor uma agenda de privatizações para reduzir a participação do Estado. E a nossa preocupação aqui é da reforma que se vai fazer, das empresas que o Estado tem, das cerca de 3 dezenas de empresas, quais irão ser os processos? Porque nós já tivemos a privatização dos TACV, com os altos e baixos, e isto preocupou o CID, continua a preocupar, mas não queremos que estes altos e baixos prejudiquem as privatizações das empresas que virão. Daí que nós queremos pedir ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro para dar-nos aqui que processos irão existir para as futuras privatizações. Nós vamos continuar a privatizar, dentro do programa que está previsto, a gestão, privatizar, concessionar, a gestão aeroportuária, a gestão portuária, a produção da energia, né? O serviço de handling, não é? Também vai ser, assim como as ações que temos ainda na Infarma e na própria Emprofac. Portanto, o Estado pensa em como ele não tem de ser um Estado acionista. E quem foi capaz de privatizar a TACV, como sabe, outros tiveram vários anos, não conseguiram, será capaz de privatizar rapidamente as demais empresas, porque a complexidade que o processo encerrava era de tal monta, como há de imaginar, que de facto obrigou-nos a levar mais tempo do que tínhamos previsto para concluir a primeira fase da operação, uma operação que ainda está em curso. Estamos a contar que possamos chegar ao final do ano com o processo completo. Nós queremos saber realmente como é que irá decorrer o processo, porque nós defendemos que algumas empresas devem ser privatizadas, sem dúvida, outras nós defendemos que não, mas o que nós, o CID, queremos saber é como é que o processo irá decorrer, para evitarmos os sobressaltos que infelizmente costumam acontecer neste processo. Porque nós queremos ter a sua palavra, o seu compromisso, que a privatização das empresas que o Governo tem em Cália serão feitas da melhor forma possível, com toda a transparência. E é isso que nós queremos para depois podermos saber posicionar. Já venderam os TACV sem contrato, já deram ao mercado doméstico, vão vender a ASA, vão vender a Eletro outra vez, vão concessionar portos e aeroportos, já anunciou aqui que vão vender também a NOSI, o NOSI, e também já há empresários próximos do MPD que já têm tudo pronto para operar no mercado de importação e distribuição de medicamentos quando desmantelarem a Emprofac. E o MPD tenta colocar defeitos e realçar os defeitos que existem nas infraestruturas do Estado, até que descobre que pode fazer negócio com essas infraestruturas. Até que descobre que podem fazer negócios e aí tudo se transforma. Senhor Presidente,
Espero que até o final deste mandato não tenhamos que alterar a Constituição da República para colocar na Constituição o que é que o MPD não pode vender. Porque nesta senda de vender, daqui a nada até vão vender o Palácio do Governo, porque já está quase a venda do Palácio do Governo. Quem cria riqueza neste país, e hoje mais do que nunca, é o setor privado e não o Estado. É bom que todos nós tenhamos a noção clara das implicações desta conclusão. Estamos de acordo com isto. Temos que atuar em conformidade, em consequência e em coerência. Não é o Estado, nem os políticos é que criam riqueza neste país. Quem cria riqueza é o setor privado, são as empresas. Hoje eu confirmando-lhe também, mas nós, amanhã se acaba com ele. Que ela já fica confirmado para erguer uma outra instituição. O senhor deputado vem aqui com nós. Nós já discutimos com o staff do NOSE, todos estão de acordo com o modelo. O modelo vai ser implementado. O senhor deputado não pode vir aqui com o discurso do medo. Temos que fazer mudanças, fazer reformas, aproveitar as pessoas que estão lá e que são de elevada qualidade. Portanto, não há nada em relação a essa matéria que possa pôr em causa o funcionamento da instituição e o aproveitamento cabal de todos os quadros que estão no NOSE e que são de extrema competência e de extrema qualidade. O NOSE, nós estamos num programa de restauração, porque pensamos que o serviço de comunicação não tem de ser prestado por uma instituição pública, que o serviço de conteúdo, vários, não tem que ser prestado por uma instituição pública. O NOSE vai ser focado na inteligência para criar as condições para que possamos avançar com a governação digital. Este é o nosso modelo. Os senhores podem ter um modelo diferente, nós respeitamos, mas não se trata de uma regressão. Se trata apenas de um conceito diferente de olhar para as instituições e para o papel das tecnologias no contexto da modernização da economia e da sociedade cabo-verdiana. Nós respeitamos a vossa opinião, nós respeitamos o vosso conceito, mas aqui nós temos uma opinião diferente, pensamos diferente e vamos implementar o modelo que temos em relação ao NOSE. É a proposta de lei que procede à primeira alteração à lei número 104/8, Romano 2016, 6 de junho, que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor público e empresarial, incluindo as bases gerais do Estatuto das Empresas Públicas. Quem vota a favor desta proposta de lei? Obrigado, senhores deputados. Quem vota contra? Obrigado. Quem se abstém? Nenhum deputado. Senhores deputados, a proposta de lei foi aprovada com 39 votos a favor do MPD, 26 votos contra, sendo 23 do PICV e 3 do CID, e nenhum voto abstenção. Não é um programa do tipo que as pessoas imaginam. É um programa para os países com elevada performance em matéria de boa governação. Não é um programa de intervenção. Não é um programa de intervenção. É um suporte à gestão das políticas do país. Repare que o fundo afirma claramente no documento que suporta o nosso plano de desenvolvimento sustentável e suporta a nossa agenda de reformas e suporta a nossa abordagem em relação àquilo que é a nossa visão quanto ao futuro de Cabo Verde e que nos dá todo o apoio para que possamos cumprir com as metas que nós nos propusemos nos documentos estratégicos do país. Plano de desenvolvimento sustentável, programa de governação e documento estratégico do governo. Não há nada que consta deste documento que assinamos com o fundo que não esteja nos documentos que o governo aprovou em sede do Parlamento, em sede do Conselho de Ministros ou em documentos oficiais do governo. Essa intervenção, esse acordo com o Fundo Monetário Internacional pressupõe uma intervenção técnica. Não é intervenção técnica, repare. Um apoio de natureza técnica para as reformas. Não, Júlio, mas repara, o Fundo Monetário é a minha instituição. Eu sou acionista do Fundo Monetário Internacional. Podendo eu conseguir assessoria técnica especializada,
competente, despreendida, neutral, a custo zero. É minha obrigação criar as condições para que Cabo Verde tenha à sua disposição esse manuseio de conhecimento, um suporte técnico à agenda de reformas que o governo está a empreender nos mais diversos domínios. Primeiro, por que suportam a agenda de reformas? Em primeiro lugar, porque acreditam na agenda. Senão não fariam. Segundo, confiam na agenda. Terceiro, porque acham que essa agenda é portadora de sucesso. Quarto, porque Cabo Verde é um país estável macroeconomicamente, bem gerido, transparente e que está numa dinâmica de crescimento acima da média daquilo que tem sido o acordo mundial, com o Banco Mundial segue as prioridades do governo ou são introduzidas novas prioridades à luz do acordo? Não. O acordo com o Banco Mundial... Com o Fundo Monetário Internacional? Não há nenhuma vírgula que está naquele documento que não está nos documentos. Então são as prioridades do governo? É exclusivo e é absoluto. Não há uma única vírgula que está nesse documento que não está nos documentos oficiais. O programa é nosso. Nós é que desenhamos o programa. Nós é que desenhamos a estratégia. O Fundo vem aqui suportar-nos com um apoio técnico, com uma proposta de seguimento e avaliação em conjunto connosco, mas também matéria de assessoria no quadro de implementação das medidas que vamos implementando em todos os setores. São reformas complexas, profundas, estratégicas e até decisivas para o futuro de Cabo Verde e queremos contar com esse apoio. E nesse quadro, quais são os programas que o Governo pretende acelerar? Em primeiro lugar, Júlio, nós queremos reformar o setor empresarial do Estado. Eu, em nome do Governo... Quando está a dizer reformar, quer dizer desfazer o sector, vender? Há uma regra que tem que ser estabelecida em Cabo Verde. Essa regra é a seguinte: o Estado... Não tem empresas? Não tem de investir. O Estado não tem dinheiro para investir. Para, Júlio, estamos aqui na RTC. Há quanto tempo que o Estado não investiu onde estão aqui nesta empresa? O Estado não investe nas empresas, não tem dinheiro para investir e fica empatado. O Estado empata. Está aqui a empatar na RTC também. Não investe. Bom, aí teríamos de mudar a Constituição, não é? Sim, mas não investe nas energias, empata, setor energético, não investe nos aeroportos, empata, repara. Os aeroportos hoje não são apenas uma pista para aterrar escolar. Aeroportos são centros comerciais, zonas francas comerciais e um ponto para criar valor acima daquilo que é pista de aviação. Não podemos ter aeroportos que são pistas de aviação para descolar e levantar voos. E isto é o que muitos países descontinuaram. E para fazer isso precisa de dinheiro. O Estado não investe nas tecnologias, não tem de investir. Aquilo que nós propomos é, o Estado não tem de investir nesses setores, transportes aéreos... Mas não será esta uma visão ultraliberal? Não, transportes aéreos, transportes marítimos, gestão aeroportuária, gestão portuária, energias, telecomunicações, o Estado não tem de investir. Há tempos eu ri às gargalhadas quando vi o Alberto do Rosário na televisão a dizer que sim, que ele conseguiu a taxa de crescimento a 2 dígitos e, portanto, é possível. Porquê que eu ri às gargalhadas? Porque ele perdeu as eleições no ano seguinte. Portanto, se a taxa de crescimento foi 12% num ano e eu perco as eleições no ano imediatamente seguinte, é porque o povo não viu patavina da melhoria na sua vida que esse programa, como é óbvio. Portanto, é um crescimento conjuntural. É um crescimento não só conjuntural, como de tesouraria. Ele vendeu as empresas do Estado, o governo alienou as empresas do Estado, houve privatização, esse dinheiro entrou. E pronto. Não houve criação de emprego em sequência, não houve melhoria nos serviços de saúde, não houve melhoria em nenhum setor da produtividade económica. Como é que as pessoas ficam com medo de crescer se um governo com 12% é capaz de perder as eleições no dia seguinte? Os governos vão ficar com medo de crescer.